Neste vídeo eu vou te falar o segredo do livro Quem Pensa Enriquece. Quantas vezes você já leu esse livro e você ainda não descobriu o segredo? O que quer dizer essa palavra? Quem pensa enriquece. Nesse livro está o segredo da riqueza. Mas infelizmente poucas pessoas entenderam como funciona, o que o autor quer dizer com esse título Quem Pensa Enriquece. E é exatamente isso que eu vou te revelar nesse vídeo. Se você tem essa dúvida, se você já leu esse livro várias vezes, mas ainda não conseguiu entender a palavra Quem Pensa Enriquece, fica comigo até o final, porque hoje você vai entender de uma vez por todas o segredo do livro Quem Pensa Enriquece. Eu sou Giovano Souza e seja muito bem-vinda ao canal Guia da Prosperidade. Se você é novo por aqui, já se inscreve, porque o meu objetivo com esse canal é te mostrar o guia, te mostrar o passo a passo que você precisa seguir para alcançar o sucesso, a riqueza e a prosperidade na sua vida. Eu sei que talvez você já tenha lido esse livro várias vezes, o livro aqui de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, mas de uma certa forma você ainda não entendeu. Eu demorei muito tempo para entender o que o autor queria dizer com essa frase, quem pensa enriquece. E aqui existe um conflito. Muitas pessoas, elas pensam que elas vão enriquecer apenas pensando. Mas o pensar, a forma de pensar que ele mostra aqui no livro é uma coisa diferenciada. Não é um exercício mental. Você precisa se conectar com algo maior. É um pensamento mais detalhado, um pensamento mais, digamos que, aguçado. Não é você apenas pensar por pensar. E você vai entender daqui a pouco. Eu vou te provar aqui dentro do livro, eu vou te mostrar em qual página está o segredo. Ele mostra o segredo em várias páginas, só que esse segredo, ele não é explícito, ele não explica com as palavras, esse é o segredo. E por isso que muitas pessoas não entendem. E eu recomendo muito que você estude esse livro. Hoje eu leio poucos livros e esse livro aqui é um dos meus favoritos. Você não precisa ler vários livros, você precisa ler os livros que vão te colocar onde você quer estar. Esse é o segredo. Não precisa você entrar nessa loucura que muitas pessoas falam que vão ler 20 livros por ano. Não, você precisa se especializar. E uma das leituras que eu recomendo é aqui o livro Quem Pensa Enriquece. Então vamos lá que eu vou te mostrar onde está o segredo desse livro. Eu sei que você já está imaginando qual é esse segredo, mas se você está aqui é porque você ainda não descobriu. E esse é o meu objetivo aqui nesse vídeo. Bom, existem vários trechos, como eu falei, que ele fala aqui do segredo do livro. Mas eu vou te mostrar aqui de uma forma mais detalhada aqui e para você entender como funciona esse segredo. A partir de hoje você vai aprender a forma exata aqui de enriquecer através do pensamento. Talvez você já tenha assistido ou lido o livro O Segredo. E aquele livro, ele deixa uma imagem um pouco fantasiosa. Talvez muitas pessoas não entendem o livro Quem Pensa Enriquece porque estão com a ideia da imagem que o filme O Segredo deixou aí para a humanidade. Mas não é daquela forma que você vai enriquecer, não é daquela forma que você pensa e enriquece. Mas aqui Napoleão Hill deixou bem explicado aqui no livro Quem Pensa e Enriquece. Antes de te mostrar aqui o trecho do livro, eu vou te falar qual é o segredo. O segredo do livro Quem Pensa Enriquece são as ideias. E fica comigo, eu vou te provar aqui. Ele deixa aqui bem explicado, para você não ter dúvida. Então, quem pensa enriquece significa que quem pensa da forma correta, como eu falei, existe um jeito certo de você pensar, você vai ter ideias, você vai ter várias ideias. E depois você precisa apenas colocar essas ideias em prática. E ele mostra aqui no livro um exemplo bem claro, um exemplo que tenho certeza que você conhece. Então, o segredo do livro são as ideias. E aqui na página 97, ele fala assim, ó, como utilizar a imaginação de maneira prática. Pensar do jeito certo é você usar a sua imaginação. Quando você usa a sua imaginação da forma correta, você vai ter ideias que vão revolucionar o mundo. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já teve uma boa ideia, uma ideia que pode ajudar várias pessoas, mas aí você paralisou. Então aqui está no contexto. Quem pensa enriquece é você pensar, imaginar, ter aquela ideia e trabalhar. Foi aqui que muitas pessoas se confundiram no livro ou no filme O Segredo. Não é você ter uma ideia e você ficar mandando para o universo para ele te entregar aquilo pronto. Não, você vai ter que trabalhar, vai ter o seu esforço. Ele fala assim, ó, ideias são o ponto de partida de todas as fortunas. Então, eu já estou te falando, ó, quem pensa enriquece.
Ideias são o ponto de partida de todas as fortunas. Ideias são produtos da imaginação. Então, eu estou revelando aqui o que eu acabei de falar. Você vai pensar, você vai imaginar e você vai ter as ideias certas. Eu vou repetir. Ideias são o ponto de partida de todas as fortunas. Ideias são produtos da imaginação. E agora ele vai dar um exemplo que eu tenho certeza que você conhece. Ele fala assim, ó, vamos ver algumas ideias que deram origem a enormes fortunas. Talvez esses exemplos transmitam informações definitivas a respeito do método pelo qual a imaginação pode ser usada para acumular riqueza. E aqui ele fala sobre o tacho encantado. Se você já leu o livro, você já sabe do que eu estou falando. Mas aqui o tacho encantado, ele fala da Coca-Cola. Como que surgiu a Coca-Cola? Eu não vou falar aqui toda a história, eu não vou ler, você pode ler aqui o livro e você vai entender. Ele fala aqui o médico pegou uma folha de papel na qual havia uma fórmula secreta. E aí depois foi um farmacêutico que colocou a ideia em prática. Ele fala assim, ó, o que o farmacêutico realmente comprou foi uma ideia. Ele coloca aqui até de letra maiúscula. O velho tacho, a colher de pau e a mensagem secreta adotada na folha de papel eram elementos secundários. Então, o ponto-chave é a ideia. Você não precisa se apegar em alguns detalhes. O que vale é a sua ideia, o que vale é a imaginação. É você colocar as suas ideias em prática. E esse é o meu objetivo. E aqui, ó, ele fala aqui em outro trecho, ó, começam sob a forma de uma ideia. Com letra maiúscula ele coloca aqui. Então, isso daqui é para você pensar. Isso é pensar. Isso é pensar em enriquecer. É você pensa, imagina, tem aquela ideia e aí você coloca em prática. Você trabalha, você acredita. E aí depois entra em todos os tópicos, em todos os 13 tópicos que ele fala aqui no livro. A fé, o desejo, enfim. Várias outras coisas que você precisa aplicar. Mas o contexto de quem pensa enriquece é você gerar ideias, boas ideias e colocar em prática. A ideia beneficia todos os países civilizados do mundo, derramando um contínuo fluxo de ouro sobre todos os que entram em contato com ela. Você consegue entender o que eu estou falando? O que está escrito aqui nesse livro? Não é o que eu estou falando. O que está escrito no livro? A partir de hoje, seja você quem for, onde quer que viva e qualquer que seja a sua ocupação, quando vir as palavras Coca-Cola, lembre-se de que esse vasto império de riqueza e influência nasceu de uma ideia e de que o misterioso ingrediente misturado pelo farmacêutico, a fórmula secreta foi imaginação. Olha que interessante. Então aqui está, ó, em várias partes do livro ele fala das ideias, mas eu escolhi essa para explicar para você. Quem pensa, enriquece. E aqui ele continua. Qualquer ideia que você possa criar, tão válida e útil quanto a Coca-Cola, tem a possibilidade de repetir o sucesso estupendo dessa maneira universalmente conhecida de manter a sede. É verdade, ideias são forças e seu raio de ação é o próprio mundo. Esse é o segredo do livro Quem Pensa Enriquece. É você ter ideias, é você pensar e você imaginar. E através dessa imaginação, você se conectar com uma força maior. É você entrar na sua essência através da imaginação e ter ideias. O que eu quero que você entenda é que a partir de hoje você precisa apenas ter ideias. Colocar em prática. Não importa se as suas ideias são boas ou ruins. Muitas vezes a gente fica julgando as nossas próprias ideias e a gente não coloca em prática, a gente não acredita. Então você precisa ter a fé inabalável que você tem algo que pode ajudar milhares de pessoas. Esse é o objetivo do livro, é você ter ideias. Quem pensa, enriquece. E aqui na página 102 ele continua. Ideias podem ser transformadas em dinheiro pelo poder de um propósito e de planos definidos. Então aqui resume o que eu te falei. Você vai pensar, você vai imaginar, vai ter ideias e você vai ter um plano. Você vai ter que entrar no campo de batalha. Você não vai ficar sentado, você não vai ficar só meditando, esperando que as coisas aconteçam. Então esse aqui é o segredo. E aí ele continua. Uma ideia é um impulso de pensamento que impele a ação por meio de um apelo à imaginação. Aqui está o segredo. Uma ideia é um impulso de pensamento que impele a ação. Então você vai pensar, você vai imaginar, você vai ter aquela ideia tão forte que vai ser um impulso para você colocar em prática, para você ir para o campo de batalha, para você ter planos, para você ter metas e conquistar aquela ideia.
por meio de um apelo à imaginação. Então, o que é imaginar? Imaginar é você visualizar aquilo que você quer criar. Primeiro você vai criar na imaginação. Por isso que as ideias surgem através da imaginação. Você vai se conectar com a sua essência, você vai se conectar com o universo e você vai visualizar algumas coisas. Você vai visualizar aquilo que você quer. E aí você vai colocar em prática. Você vai para a ação. É um impulso, ele fala aqui, ó, que impele a ação. O impulso do pensamento que impele a ação. Então aqui está o detalhe. Então se você está parado, se você tem muitas ideias, se você não coloca em prática, você está deixando de ganhar dinheiro. E aqui ele continua na página 103. Não existe um preço padrão para ideias. Quem faz o preço é o criador da ideia. E se for esperto, consegue receber o que pediu. Então se você tem a ideia, se você é o inovador, se você é a pessoa que está criando coisas novas, e essas coisas, esses produtos ou esses serviços, eles solucionam o problema das pessoas, é você que tem que decidir quanto você vai cobrar. Porque se é bom, se resolve o problema, as pessoas vão pagar, não importa quanto custa. Então aqui está o detalhe, é isso que você vai fazer a partir de hoje, é isso que você vai parar um pouco e entender o que eu estou te falando. Aqui está o segredo do livro Quem Pensa Enriquece. Eu demorei muito tempo para entender, mas eu já estudei bastante e eu vi alguns vídeos que as pessoas falaram. Mas elas não me explicaram da forma que eu estou te explicando, para você ter essa tomada de consciência. É você acreditar, é você imaginar, é você pensar dessa certa maneira, que as coisas vão começar a acontecer. Mas ideias são apenas ideias. Ficou bem claro aqui no que eu acabei de te falar. Você precisa entrar em ação, você precisa colocar em prática. Agora eu peço que você deixe aí nos comentários a sua opinião desse vídeo. Se você já sabia dessa informação, o que você achou desse conteúdo. É para isso que eu estou aqui, é para te ajudar, para que você não tenha dúvidas que você é capaz de conquistar tudo que você quiser. E como eu sempre falo, você merece ser próspero. Você nasceu para prosperar. Esse é o meu objetivo com esse canal. Então curta, compartilhe com seus amigos e eu vou deixar mais um presente aqui para você. Eu escrevi um e-book aqui maravilhoso chamado O Guia da Prosperidade. Vou mostrar para você, eu imprimi esse livro, eu gosto muito do contato com o livro, e aí eu vou disponibilizar o Guia da Prosperidade, o manual usado pelos grandes vencedores. Aqui está o meu nome, foi eu que escrevi esse e-book, e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você baixar, é totalmente grátis. Mas não esquece de deixar o seu comentário, não esquece de curtir, compartilha com as pessoas que estão em busca da resposta para esse conteúdo precioso aqui do livro Quem Pensa Enriquece. E a partir de hoje, comece a pensar, comece a imaginar e comece a desenvolver as suas ideias, que eu tenho certeza absoluta que você vai pensar e você vai enriquecer. E quando você tiver uma boa ideia, que você coloca em prática, você vai poder cobrar o valor que você quiser. Se essa ideia solucionar o problema das pessoas, você vai ficar rico. Esse é o segredo da riqueza. Um grande abraço e eu te encontro no próximo vídeo.